Há 10 anos atrás, eu fui pescar com 2 amigos perto de uma cachoeira que ficava dentro de uma mata fechada. E apesar da mata ser fechada, o local que estávamos pescando era bem aberto, pois o riacho cortava aquela parte da mata. E nós também estávamos perto da estradinha de terra, que foi por onde viemos no jipe do meu amigo. O local era muito tranquilo para a pescaria, e foi a primeira e a última vez que eu pesquei ali. Bem, foi um amigo que havia me recomendado o lugar, mas entretanto ele havia me alertado que não era bom eu ficar depois do anoitecer, pois pescadores relatavam que um lobisomem rondava pelo local. Bem, eu nunca acreditei nessas coisas, ainda mais em histórias de pescadores. Ignorei o fato e fiquei ali pescando. E por volta das 18 horas, já havíamos pescado o suficiente para almoçar durante uma semana. Colocamos os peixes no jipe e nos aprontamos para sair de lá. Porém, a chave do jipe havia sumido. Procuramos em todos os lugares e não achamos. Então, chegamos à conclusão que o inteligumento do meu amigo banhou no riacho com a chave no bolso e provavelmente a perdeu na água. O André, dono do jipe, pegou uma lanterna e seguiu a estrada a pé até alguma casa onde ele pudesse ligar para um reboque ou até mesmo para algum familiar e até ele e levar a chave reserva do veículo. Enquanto eu e o Carlos ficamos ali perto do riacho, esperando ele e vigiando as nossas coisas. Bem, eu estava doido para testar uma barraca de camping que eu havia comprado no Mercado Livre. A barraca havia espaço para 4 pessoas. Então, armei a barraca na entrada da mata, perto do riacho, e pedi para o Carlos não esquecer de colocar a lenha na fogueira, pois assim afastaria os animais selvagens e o André nos acharia com facilidade quando chegasse. Porém, o Carlos esqueceu de abastecer a fogueira. Então o fogo foi ficando fraco e ficou apenas na brasa. Daí, pegamos no sono bem rápido. Pouco depois, acordo com alguém tapando a minha boca e fazendo sinal de silêncio para mim. Era o André. Ele parecia estar em pânico e fazia sinal para o Carlos e eu sairmos da barraca em silêncio em direção ao jipe. E assim fizemos, mesmo sem entender nada. Saímos abaixado e nas pontas dos pés. Cheguei a achar que era alguma brincadeira dele. E quando já ia perguntando que palhaçada era aquela, um urro estrondoso soa do outro lado do riacho. Corremos para o jipe e ficamos escondidos lá dentro, com o farol desligado. Estava bem escuro, mas a luz da lua que refletia na água clareava um pouco do lugar. E daí, todos nós vimos uma criatura monstruosa e peluda, de mais ou menos uns 3 metros de altura, atravessando o riacho e seguindo na direção da barraca. E assim que a coisa atravessou o riacho, aquilo deu um grito grave tão estridente que os pássaros voaram apavorados infestando o céu. Reparei que aquela criatura tinha os pés imensos e a cabeça pequena. E todo o corpo da criatura tinha uma pelagem amarronzada, exceto na barriga. A sua barriga era sem pelos. E posso até me arriscar em dizer que talvez eu tenha visto uma boca imensa
localizada na barriga da criatura, pois o som estridente que aquilo emitia parecia vir de sua barriga. Juro por Deus que quase desmaiei de medo quando a coisa pegou uma enorme pedra de dentro do riacho e atirou na barraca que estávamos. Juro que se estivéssemos lá dentro, não estaríamos vivos para contar essa história. A fogueira, apesar de estar com o fogo bem fraco, ainda clareava um pouco. Daí, aquela criatura pegou a mesma pedra enorme que acertou a barraca e jogou na fogueira, apagando o fogo e fazendo tudo ficar na mais completa escuridão. O André, apavorado, colocou a chave no jipe, ligou os faróis na direção daquilo e saímos dali bem devagar com o carro, pois havia várias árvores, mata e cascalho no caminho. E era assim até chegarmos à estradinha. E quando o farol iluminou a criatura, aquilo voltou a sua atenção para nós. Foi andando para a diagonal da mata, arrancou uma árvore enorme e atirou na nossa direção. Eu falando assim até parece filme de terror, mas juro a vocês que tudo aquilo era real. A sorte foi que a árvore não chegou até nós, mas aquilo tudo foi um desespero só. Nós gritávamos para o André acelerar e correr dali, e nos tirar rápido daquele lugar. Eu já estava em ponto de pular do jipe e ir correndo a pé. Saímos com um veículo entrando dentro do mato e aquela coisa veio correndo atrás de nós. Enquanto ele corria, ele emitia uma espécie de choro misturado com grunhido. E mesmo sem saber a direção que íamos, por sorte, conseguimos chegar na estradinha de terra. E mesmo a estradinha cheia de buracos, o André colocou 80 por hora no jipe. E por sorte, a coisa só nos seguiu por dentro da mata. E quando saímos da mata, aquilo parou. Algumas coisas pessoais minhas ficaram dentro da barraca, mas nunca mais voltei naquele lugar, nem mesmo de dia. Bem, se era um lobisomem, eu tenho certeza que não, pois eu desejaria 1000 vezes ter visto um lobisomem do que ter cruzado o caminho daquela criatura. Boa noite. Tudo começou em um fim de semana há muito tempo, no interior do Pará, quando 3 amigos foram caçar numa parte até então desconhecida da mata. Pois bem, durante a caçada, um dos caçadores, chamado Beto, começou a fazer o seu mutar em uma árvore bem alta, e os outros fizeram o mesmo. O caçador, chamado Bena, e o outro, chamado José, fizeram o mesmo. Então, foi quando o Beto disse: "Homem, vocês estão sentindo esse cheiro podre?" "Rapaz, essa mata tá com cheiro de podre mesmo", disse o Bena. O José seguiu o rumo do fedor. Foi quando achou uma pegada estranha, e ao redor de onde tinha essa pegada, o cheiro de podre era muito mais forte. O Beto chamou o Bena e o José para eles verem aquilo. Então, eles viram. Era uma pegada grande, um pouco semelhante à de uma pessoa descalça. Só que aquela pegada tinha o dobro do tamanho de um pé normal. E parecia larga demais. Era muito estranha mesmo. Bem,
É melhor a gente subir logo nas árvores e cada um ficar atento, pois seja lá o que for, o bicho tá perto, disse Bena. Esperaram até anoitecer e nada. E apenas ouviram barulhos vindo do fundo da mata. Será que é o tal do Mapinguari? Disse o José. Rapaz, se for eu não sei, mas é melhor a gente não mexer com ele, disse o Beto. Parece que o bicho só morre com um tiro na boca. Se ele aparecer, nós vamos ver aqui. E se ele mexer com a gente, eu vou tentar acertar esse safado filho de uma peste, disse o Bena. Então, eles ficaram atentos. E nada do Mapinguari e nem de caça nenhuma. E quando começou a amanhecer, só foi possível sentir um som de árvore quebrando e um estrondo muito forte que vinha de não muito longe de onde eles estavam. E sem dar um pio, todos eles ficaram calados. Em seguida, um grito alto ecoou de tão perto que eles tiveram que tapar os ouvidos. Todos foram logo preparando as suas espingardas. Porém, era tarde demais para fazer qualquer coisa. Não dava para fugir, pois dizem que a única coisa que o monstro não consegue fazer é sair da floresta. Porém, eles estavam muito longe da saída. Então, fugir era inútil. A criatura já sabia deles ali. E aquele barulho parou depois de um tempo. Os três começaram a conversar em voz baixa. Será que ele já se foi? Disse o José. É melhor não arriscar não. Melhor a gente ficar aqui em cima dessas árvores, falou Bena. O Beto achou melhor que eles ficassem calados. E depois de algum tempo, começaram a ouvir assobios de dentro da mata. Assobio que só os caçadores fazem para se comunicar. E antes que o Bena fosse assobiar, o José disse que não, porque aquele assobio não era de gente, e sim do Mapinguari, tentando saber onde eles estavam. Agora é a melhor hora pra gente sair daqui, disse o Beto. Também acho uma boa ideia, já que o bicho não sabe ao certo onde estamos, disse o Bena. Então, eles desceram do mudar e seguiram em passos calmos para não fazer qualquer barulho alto para não atrair a criatura. Saíram de mão abanando, já que o monstro andava por ali, pois eles sabiam que caçar com uma Mapinguari por perto é a pior escolha que um caçador pode fazer. O José ia na frente do Beto e do Bena e fez sinal para eles pararem. E antes que eles pudessem ver, aquilo rosnou. Aquilo era uma onça pintada das grandes, e ela topou com eles no meio do caminho. A onça não recuava. Então o Beto preparou a espingarda. E antes de atirar, ela veio para cima e acertou um arranhão no José. Bena começou a gritar alto para espantar a onça, mas não adiantou muito. A onça deveria ter uns 2 metros e pesar bem mais que 100 quilos. Estava cheia de fúria. O Beto errou o tiro e não dava para mirar com ela avançando em cima de todos. Os gritos do Bena começaram a se repetir ali perto com a mesma voz dele, como se fosse um eco. Porém, todos sabiam que não era ele. E daí, todos ficaram ainda mais assustados. A onça parou de atacá-los e começou a rosnar para o mato que estava à frente deles. De repente, um tronco foi lançado na direção deles, mas não acertou ninguém. O Beto ficou paralisado de medo, enquanto Bena puxava ele para saírem logo dali.
O José pegou a espingarda do chão. Ele ainda estava muito machucado dos arranhões que a onça lhe acertou. A criatura se revelou, dando murros e arrancando e quebrando pequenas árvores. Com certeza era uma pinguari. O bicho devia ter por volta de uns 3 metros e era todo peludo. Os seus pelos eram de cor avermelhada e aquilo só tinha um grande olho no rosto. Gritava alto, com uma boca na vertical em sua barriga cheia de dentes estranhos. O resto do bicho parecia com um gorila, porém com garras enormes. A onça avançou na criatura, mas ele não parecia sentir as investidas dela. A criatura puxou a onça pelas pernas e com a outra mão, uma pinguari segurou na cabeça da onça e rasgou a coitada no meio. O Bena carregava o Beto nos ombros e saíram correndo. O Bena era um homem grande. O José acertou vários tiros na criatura enquanto eles corriam à frente. O monstro gritava alto e bufava de raiva. Dava murros fortes nas árvores que chegava a rachar e a quebrar os troncos grandes. Aquela fera possuía muita força. E os tiros que o José lhe acertava não lhe causavam nenhum efeito. Até que o José acertou o último tiro no único olho que o bicho tinha. "Toma, seu safado! Agora tu não enxerga mais a gente!" gritou José enquanto o bicho se debatia e dava socos no chão. Eles conseguiram sair da mata. Mas antes de se distanciar, eles perceberam que o monstro também saiu. Mas quando a criatura sentiu que tinha saído, voltou para a beira do mato e ficou gritando. Rugidos altos e apavorantes de deixar até os mais corajosos com medo. A criatura ia sentindo o que tinha ao redor com as mãos, e quando tocava em alguma árvore ou pedra, ele arrancava do chão e arremessava para frente, na tentativa de acertar os caçadores. Mas como estava cego, os troncos, as árvores e as rochas grandes passavam longe deles. Uma pinguari dava socos tão forte no chão que os caçadores sentiam o chão tremer. A fera era terrível e eles só ficaram ali olhando aquilo. E foi quando uma pinguari saiu para dentro da mata, derrubando tudo quanto era galho e árvore. Os caçadores saíram sem caça daquela mata, mas por sorte saíram com vida. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Me chamo Matheus. Tenho 45 anos e sou pesquisador biólogo. E aqui contarei um breve resumo das minhas pesquisas sobre a tão temida criatura conhecida como mapinguari. Vamos lá. Em 1937, uma espécime de uma criatura desconhecida teria espalhado pânico no Mato Grosso depois de atacar e matar mais de uma centena de cabeças de gado. A criatura supostamente arrancava a língua dos animais e as devorava, o que lhe valeu o apelido de come-línguas. Já em 1967, nativos da região contavam sobre o ataque de um casal de mapinguari a um grupo de caçadores nos arredores de Codajás. Entretanto, a história mais detalhada e fascinante a respeito de um contato com a criatura
data de 1983 e envolve um homem identificado como Inocêncio, que trabalhava como guia de expedições internacionais no Rio Urubu. O trabalho de Inocêncio era capturar espécimes de macaco que seriam levados para pesquisadores norte-americanos. Enquanto exploravam uma região isolada da selva, Inocêncio e sua equipe encontraram pegadas de um animal de grande porte que eles acreditavam se tratar de um primata. O grupo se embrenhou na mata em busca do animal, acreditando que a descoberta poderiam lhes render uma boa recompensa. Mas no terceiro dia de perseguição, aquelas pegadas os levou a uma área inexplorada. A equipe decidiu acampar em uma clareira. E durante uma noite particularmente escura, uma coisa vil e assustadora começou a espreitar os limites do acampamento, produzindo um ruído que deixou os homens nervosos. Aqueles ruídos não era nada que mesmo eles, mateiros experientes e conhecedores da floresta, já haviam ouvido. O som, segundo as testemunhas, se assemelhava a um grito gutural de homem, acompanhado de um rosnado de gelar o sangue. Inocêncio ordenou que os homens atiçassem a fogueira, já que ela parecia manter a coisa, ou seja lá o que fosse, afastada. Os homens se armaram e dispararam os seus rifles para o alto, na esperança que o som afastasse o bicho. Mas o ruído teve o efeito contrário, e o animal parecia cada vez mais próximo. Um dos guias nativos se cedeu à superstição e começou a gritar que se tratava de um mapinguari e que a fera mataria a todos. Foi então que algo muito pior aconteceu. Os homens escutaram o som de algo grande e pesado se movimentando na mata, amassando as plantas e agitando a vegetação enquanto avançava. A respiração da fera era poderosa, como a de um touro furioso. Os homens se posicionaram perto da fogueira e se puseram a observar aflitos. De repente, uma silhueta enorme surgiu nos limites da luz produzida pela fogueira. E uma coisa selvagem, equilibrando-se em duas pernas, agitando seus braços longos e gritando furiosamente. O guia nativo, um índio bororô chamado Jurandir, caiu de joelhos gritando enlouquecido ao se deparar com o monstro do folclore do seu povo, o tão temido mapinguari. Inocêncio congelou por um segundo, incapaz de entender o que estava vendo bem diante dos seus olhos. A coisa soltou um brado de desafio, o sinal que pretendia investir contra o grupo aterrorizado. Agindo por instintos, os outros membros da expedição apontaram os seus rifles e dispararam na direção da criatura. E embora tenha sido baleada por vários disparos, a coisa parecia apenas mais enfurecida pelo estrondo das armas de fogo. A criatura avançou alguns metros, impelindo o seu corpo com os braços no chão como se fosse um gorila. Mas felizmente a barragem de disparos de espingarda e rifle surtiu algum efeito. A coisa se deteve e rosnou novamente. Um brado alto que chegou a atordoar os homens. E então, rápido como quando apareceu, aquela criatura mergulhou na floresta em fuga desembalada.
Os homens ficaram paralisados, incapazes de perseguir a coisa. Estavam aterrorizados demais para irem atrás daquela fera que, por um instante, pareceu muito perto de fazer a expedição em pedaços. Os homens se sentiam drenados de seu ímpeto, enfraquecidos e confusos. Alguns choravam ou tinham reações emocionais conflituosas, chorando ou gargalhando sem parar. Inocêncio mandou que detivessem Jurandir, que parecia ter sido mais afetado pela visão. O índio babava, virava os olhos e comia terra. E os homens o desacordaram com uma coronhada na cabeça, para que ele não continuasse fazendo aquelas loucuras. Em seguida, decidiram procurar algumas árvores altas e passar o resto da noite em cima delas. E alternando turnos de guarda, os homens ainda conseguiam ouvir a coisa à distância com seus urros bestiais. Quando finalmente amanheceu, os homens tomaram coragem de descer das árvores e encontraram na clareira as marcas de sangue e pegadas da coisa. E sentiam ainda no ar um fedor azedo de animal selvagem que, sem dúvidas, emanava daquela criatura. O grupo desfez o acampamento e começou a retornar imediatamente para a civilização sem descansar e sem olhar para trás. Eles tinham uma história inacreditável para relatar quando atingissem o povoado mais próximo. Jurandir, o nativo que perdeu a razão diante da criatura, um pouco mais calmo, ele explicou aos outros o que era aquela fera. Ele contou que se tratava de um monstro das tradições orais dos Bororôs, uma besta que habitava os recônditos mais ermos da selva, o Mapinguari. Encontrar aquele bicho na mata era o mesmo que topar com a morte. Eles haviam tido muita sorte de afugentá-lo, pois quando o Mapinguari sente o cheiro de sangue, ele fica enlouquecido. E se um deles tivesse sido ferido, nada poderia deter o monstro. Jurandir completou a narrativa, sugerindo que o urro do Mapinguari fazia as pessoas ficarem desorientadas, pois o berro do animal causava náuseas e tonturas, e alguns até caíam inconscientes dominados pelo terror que ele provocava nas suas presas. O visitante misterioso jamais foi identificado. A história de Inocêncio, um homem respeitado na região e tido como um mateiro experiente, se espalhou. E ninguém duvidava que os homens tinham visto alguma coisa na mata. A expressão deles e a maneira como relatavam a história deixava claro que eles não estavam inventando aquilo. Na floresta acontecem muitas coisas estranhas, e homens como Inocêncio não precisavam fabricar histórias como aquela. E essa história ganhou notoriedade como uma das primeiras narrativas a respeito do Mapinguari. E embora muitos pesquisadores mundo afora considerem que a misteriosa criatura seja um tipo de primata desconhecido, ou mesmo até um homem macaco, existe outra teoria popular que explica a existência e a presença desse animal no Mato Grosso. Essa teoria foi lançada pelo paleontólogo argentino chamado Florentino. A teoria é que os Mapinguari seriam descendentes de enormes mamíferos pré-históricos extintos há milhares de anos. E esses mamíferos são os milodontes, também conhecidos
como preguiças gigantes. E muitos fósseis de preguiça gigante já foram encontrados na floresta amazônica ao longo dos anos. E os fósseis desses enormes animais atingiam quase 3 metros de altura e pesavam mais de 250 quilos. E também foram encontrados em várias partes da América do Sul, da Patagônia, até a bacia amazônica. Os milodontes desapareceram há mais de 10 mil anos atrás, provavelmente extintos pela ação do homem, que constituía o seu único inimigo natural. Com uma pele grossa e grande ferocidade quando encurralado, os milodontes poderiam ser um inimigo bastante perigoso. A sua pele densa e a sua pelagem forneciam uma boa armadura natural, enquanto que as garras longas poderiam facilmente matar qualquer homem. Bem, seria possível que as tradições orais de povos nativos, passadas através das gerações, se conectem a narrativas tão antigas, remontando até a época em que esses animais conviviam com antepassados primitivos? Uma vez que os milodontes eram inimigos poderosos, talvez isso tenha dado desejo para a criação da maioria das lendas. Afinal, a maioria destas lendas se baseiam em algum fundo de verdade. Boa noite. O que vou lhes contar não aconteceu comigo, e sim com meu avô. O meu avô era um desses velhos caçadores, sabe, desses que passam dias na mata. Criado nas veredas e chapadas do Nordeste, correu muito atrás de gado na caatinga e passou muitas noites em tocaia, em baixões cerrado afora. Ele sempre nos contava de quando encontrou uma onça na beira do rio ou perto de lagoas. E de agora em diante, o que vou descrever é como ele contava, e é exatamente assim. Eu ainda era menino moço quando vi o meu irmão menor falar de lobisomem da Chapada. Ele contava que era um homem que morava na mata e virava bicho nas noites de lua cheia. E acontecia nessas chapadas perto da roça. E eu, por ser o menor dos irmãos, não acreditei muito nessa conversa, mesmo porque o meu pai dizia que lobisomem não existia. Uma noite, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma noite de lua cheia da quaresma do ano de 1979. Foi a primeira vez que eu saí para caçar com os rapazes e o meu pai na chapada. E para o meu azar, nesse dia era quaresma. Entramos na mata, porém ainda era de dia, por volta de 11 da manhã, para ser mais exato. Eu estava acompanhado do meu pai, dos meus 2 irmãos e dos cães de caça. Bem, os cães não eram de raça, mas eram bastante espertos e muito inteligentes, o suficiente para não me deixar na mão e nem mesmo sequer nos abandonar. Pois para entrar em mata, os cães têm que ter coragem e não raça. Bem, já era noite quando começamos a montar o acampamento onde passaríamos as noites, pois era normal passar noites e noites na mata. Principalmente quando se tratava de caçar no baixão, em que tínhamos que montar armadilhas e esperar a caça aparecer. E era normal naquela época passar até uma semana embrenhado na mata.
O meu pai disse que deveríamos esconder a fogueira, assar umas carnes secas, dar de comer aos cachorros e armarmos as nossas redes no alto do velho pé de manga que tinha bem próximo da gente. Bem, eu não sabia, mas naquela hora o meu pai já estava sabendo que algo estava muito estranho. Fizemos como ele mandou, até porque naquele tempo não tinha muita conversa não. Tinha que ser do jeito que ele mandava e pronto. E o filho que desobedecia apanhava mesmo. E naquela época não tinha isso de direito de criança não. Pois apanhar no meio do mato não seria nada bom. E perguntar demais deixava sempre o meu pai com raiva. Bem, subimos na árvore. E já era meia-noite quando acordei com os cães atordoados. Já levantei apanhando a espingarda pendurada no galho e me preparando para descer da árvore. Quando olho mais à frente, eu vi o meu pai em outra árvore. A fogueira estava apagada, porém com a lua cheia dava para ver um pouco em nosso redor. Apontei a minha espingarda na direção de onde os cachorros estavam latindo, e quando o animal que eles acuaram se mostrou, eu gelei do dedo do pé até o último osso da espinha. Era um tipo de macaco muito grande, com cara de cachorro, que brigava com os cães, os abocanhando e os jogando fora como quem descarta palha velha de milho. Eu fiquei ali travado e só conseguia ouvir o choro dos meus irmãos que choravam baixinho. E cada vez que aquela coisa pegava um dos cães, era um estrondo que ele dava, atirando o coitado do cachorro no chão e abocanhando a sua cabeça. E depois de eliminar os cães, a criatura investiu com toda força na nossa direção, acertando em cheio o pé de manga em que estávamos, derrubando alguns galhos podres, algumas frutas e fazendo as nossas redes balançarem. Olhei para baixo de novo e o que vi foi somente os olhos vermelhos me olhando lá de baixo. A criatura, desengonçada pelo seu tamanho, tentava a todo custo subir na árvore, mas por ser muito grande não conseguia subir. Então aquilo tentou saltar e nos agarrar. O meu pai deu 2 tiros naquele monstro, mas por estar muito escuro, ele não conseguiu acertar direito. E eu estava ali em cima, chorando feito uma criança. Até que ouvi algo cair no chão e correr, fazendo aquela coisa se distrair de nós e correr para persegui-lo. Quando corri à vista ao redor e não vi o meu pai, eu entrei em desespero. Naquele momento, o meu pai havia pulado da árvore e corrido para distrair a coisa. Então tomei coragem, me levantei da rede e mandei os meus irmãos ficarem lá em cima e não descerem até que o sol nascesse. Fui caminhando devagar mata adentro, seguindo os sons aterrorizantes daquela coisa que perseguia o meu pai. E ora, parecia estar atrás de mim. Havia momentos que aquilo se silenciava. E então eu também me silenciava, ficando ali parado inerte. Caminhei até ouvir um som de alguém pulando na água e umas batidas que pareciam pedras. Então percebi que provavelmente o meu pai estava no açude que tinha lá perto e que a coisa deveria estar neste momento o olhando de beira. Esse
Era o sinal que aquilo não entrava na água. Meu pai começou a gritar palavras estranhas que eu não entendia. Aproveitei essa distração da coisa para dar a volta pelo outro lado da margem. Ali era um açude pequeno, mas era bem fundo no meio. Quando me posicionei do outro lado, eu só vi aquela coisa ficando de pé. Agora, sem árvores por perto e com o brilho da lua, eu via bem melhor. Era um macaco muito grande que fazia uns grunhidos estranhos e tinha cara de porco. Eu me assustei, dei um suspiro e gritei: "Vala, meu Jesus amado!" Engatilhei a espingarda e disparei quase que a queima-roupa. Acertei a coisa em cheio e aquilo saiu correndo. E para minha surpresa, aquilo correu em minha direção num ato de fúria. As suas orelhas eram grandes e faziam muito barulho. Elas arrastavam, quase que tocando no chão. Eu corri e me atirei na água barrenta do açude também. A criatura ficou a noite quase toda correndo de um lado para o outro. E quase 4 da manhã, a coisa estava com tanta raiva que até pedra aquela criatura jogou em nossa direção. Bem, ficamos a noite toda, eu rezando e o meu pai falando as coisas estranhas dele. E depois de muito tempo, o sol dava menção de que iria aparecer ao longe. E aquela coisa saiu correndo e se embrenhou dentro da mata. Eu não pude e nem tive como ir atrás. Aliás, eu não queria, pois os meus pés estavam com cãibras e eu rezava para não me afogar ali. E foi só o tempo de sair da água para eu desmaiar na margem. Quando acordei, eu, o meu pai e os meus irmãos já estávamos em casa, todos são e salvos. E a partir daquele dia, nunca mais entramos na mata à noite. E até o dia da minha morte, se Deus quiser, eu nunca mais vou ver aquela coisa. E era assim que o meu avô contava o caos do lobisomem de Várzea de Minas. Boa noite. Este fato se passou com meu avô. O nome dele é Pedro Benícios. E contarei todo o fato com as suas próprias palavras. Nos anos 50, o meu avô era fuzileiro naval da Marinha Brasileira. Em 1957, a Marinha instalou o posto oceanográfico da Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade é uma das ilhas oceânicas do Brasil de beleza singular. É parte do estado do Espírito Santo, mas é administrada pela Marinha do Brasil e localiza-se a 1.167 quilômetros de Vitória, no Oceano Atlântico, na cadeia Vitória-Trindade. A ilha é formada por antigos vulcões submarinos extintos e possui incríveis formações rochosas. Na ocasião, o meu avô era o comandante, e ele ingressou na Marinha em 1944. E também defendeu nosso país da Itália fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Conta o meu avô que chefiar o Point sempre foi um sonho. E para chegar à Ilha da Trindade, que ficava a cerca de 10.200 quilômetros do continente, o meu avô enfrentou 7 dias de mar.
em uma viagem no navio patrulha oceânico CT Araguari. E pelos 4 meses que se sucederam de treinamento, ele teve a missão de coordenar cerca de 30 militares, todos homens, para que as tarefas designadas pelo comando do 1º Distrito Naval All Point fossem cumpridas. A presença da Marinha na Ilha da Trindade tem como principal objetivo ocupar e garantir a soberania dessa parte do território nacional, que tem uma extensão de quase 10 km². Bem, feito as considerações principais, vamos para o relato. Chegando à Ilha de Trindade, depois de uma longa e cansativa viagem, o meu avô e os outros patrulheiros atracaram o navio e saíram para montar os acampamentos na ilha. Pois a única coisa que havia na ilha era um obelisco erguido em mármore em 1914 pelos nazistas. Eles montaram os acampamentos e no dia seguinte deram início às atividades, como explorar os recursos da ilha e iniciar as atividades de caça e pesca, e o armazenamento de água potável. E como o armazenamento de comida e água do navio estava com estoque para quase um mês, as atividades de trabalho poderiam ser feitas com calma, porém dentro do prazo estipulado pela Marinha. Os primeiros dias foram de trabalho pesado, mas depois de levantarem acampamento e iniciarem a construção do farol e das instalações militares, o trabalho ficou mais tranquilo. Durante as noites que se sucederam, todos ali ouviam gritos terríveis vindo de longe, ou até mesmo de choro e desespero. Os gritos também se misturavam com rosnados e um tom de muita fúria. Enfim, o meu avô não sabia identificar ao certo o que causava ou de onde vinham aqueles horrendos gritos. Mas isso se sucedia quase todas as noites, deixando todos ali apavorados. Mas ao longo do dia, eles evitavam tocar no assunto. Bem, um certo dia, o meu avô liderava uma equipe de 7 homens, cujo objetivo era explorar a ilha à procura de caça, mantimentos e outras atividades em comum que acontecia naquele lugar. E dentre os 7 homens, haviam 2 cientistas, um biólogo, um guia e 3 patrulheiros. E o meu avô era quem liderava a equipe de exploração. Ele ficou encantado com o lugar, pois a vegetação daquela ilha era muito incomum com qualquer outra coisa que ele já havia visto em toda a sua vida. Eram animais e plantas que ele nem sabia que existia. E também ficou encantado com as samambaias de 2 metros de altura, que eram típicas somente daquela região. Depois da exploração nos limites da ilha, todos voltaram para o acampamento já no final da tarde. Porém, logo avistaram uma caverna entre as montanhas rochosas. Tal caverna que eles nunca haviam percebido antes. Então, aproveitaram que já estavam por ali e entraram para explorar a caverna. O lugar estava um tanto escuro, pois além da caverna ser um pouco extensa, o sol já estava se pondo no oeste. O meu avô e os 7 homens se adentraram na caverna. Eles carregavam tochas e um lampião a querosene. Até que certo ponto, eles começaram a sentir um cheiro horrendo de podre. Então, seguiram em direção daquele forte cheiro de carne podre. Seguiram por mais uns 10 minutos, até se depararem com uma fera enorme.
O meu avô descreve a criatura como uma fera de grande porte, coberta de pelos castanhos avermelhados, com braços longos e garras afiadas. E segundo ele, aquela coisa tinha mais de 3 metros de altura. Porém, assim que a criatura voltou bruscamente a atenção para o meu avô e sua equipe, os homens pararam em posição de alerta com as tochas empunhadas em direção do monstro. Mas aquela coisa não demonstrava hostilidade, muito pelo contrário. Segundo o meu avô conta, no momento em que eles se depararam com a fera, aquilo estava sentada comendo folhas de árvore, o que de primeira vista parecia ser de bananeira. A coisa estendeu as suas mãos peludas na direção dos homens, lhe oferecendo a sua refeição. Um dos homens foi se aproximando aos poucos, e aquela fera parecia não se importar e nem se incomodar com a presença deles ali. O homem se chamava Bernardo e tinha por volta de 27 anos de idade e era o guia companheiro de viagem do meu avô. Ele tinha muita experiência com matas e lugares desconhecidos. O Bernardo estendeu a mão e começou a acariciar a criatura. E em seguida, a coisa abaixou a cabeça como se pedisse carinho. Então, o Bernardo fez carinho na cabeça da criatura, mas logo percebeu que aquilo que ele acariciava era apenas um tufo de pelos, e não havia cabeça nenhuma acima do tronco daquela coisa. O homem se assustou e bruscamente retirou a mão e tentou recuar, mas a coisa o agarrou com as suas mãos imensas, e em seguida os pelos da sua barriga foram se abrindo e dando lugar a uma imensa boca que saía de sua barriga, com dezenas de dentes pontiagudos e afiados como de tubarão. A boca daquela coisa deveria ter em torno de 1 metro. A criatura, com apenas uma mordida, partiu o homem ao meio e o devorou em poucos segundos. E quando meu avô se deu conta do que havia acabado de acontecer, ele percebeu que já não havia mais ninguém ali, pois todos haviam corrido desesperados. O meu avô então fez o mesmo, mas aquela coisa o seguiu, e aquilo era muito rápido. O meu avô e mais 4 homens conseguiram sair da caverna. Porém, os outros se perderam lá dentro, pois o lugar parecia um labirinto. E enquanto eles corriam, ao longe, eles escutavam os gritos de desespero dos que ficaram na caverna. O meu avô e o que restou da equipe estavam a 4 quilômetros do acampamento. E depois de muito correrem, acharam que já haviam despistado a criatura. Ledo engano, pois a coisa estava os perseguindo. E quando eles deram conta disso, já era um pouco tarde, pois a criatura conseguiu abater e devorar mais 2 do grupo, sobrando apenas o meu avô e outros 2. Os 3 chegaram no acampamento apavorados. Alguns homens correram para o navio, enquanto outros pegaram as suas armas para enfrentarem a coisa. Porém, todos que confrontaram com a fera foram mortos. O meu avô conta que só não foi devorado pela criatura porque, num rápido impulso, ele conseguiu disparar o sinalizador de emergência bem na barriga daquela coisa, fazendo aquilo gemer de dor. 20 dos 30 patrulheiros conseguiram entrar nos barcos e chegarem até o navio patrulha. Porém, 2 patrulheiros
ainda estavam na ilha. E como meu avô era o comandante, ele não poderia se salvar até que todos estivessem em segurança. Então ele voltou com o barco para resgatar os 2 que ficaram. O meu avô encontrou os 2 homens escondidos no que restou do acampamento. E por mais que o meu avô insistisse, os 2 homens não queriam sair dali de onde estavam escondidos. Até que a coisa arremessou uma árvore aonde eles estavam. A árvore acertou um dos homens, o matando instantaneamente. O meu avô e o outro homem conseguiram correr, mas a criatura estava a poucos metros de alcançá-los. O homem que estava com o meu avô tropeçou em algo e caiu no chão. Mas a criatura o ignorou e foi na direção do meu avô, que corria na frente. Com toda certeza, aquilo queria vingança, pois o meu avô o havia ferido com um sinalizador. Bem, o meu avô corria inutilmente, pois um passo da criatura era equivalente a 5 passos dele. Mas curiosamente, ele começou a escutar urros vindo de dentro da mata. E daí, ele só pensou o pior, pois para ele, agora eram 2 daquelas criaturas, como se uma já não fosse o bastante. Mas para sua surpresa, saiu da mata uma criatura enorme de pelos brancos. Não tão enorme quanto aquela criatura que tinha a boca na barriga. Porém, aquela criatura albina deveria ter os seus 2 metros de altura. Ambas eram bem semelhantes. Porém, a criatura de pelos brancos tinha a cabeça que lembrava um cão, olhos azuis, garras imensas e andava meio corcunda. A coisa que perseguia o meu avô logo voltou a sua atenção para a criatura albina. E ali se iniciou uma terrível luta entre as 2 criaturas, que trocavam mordidas e socos. E logo entraram se atracando para a mata. E por esse motivo, não foi possível o meu avô assistir àquela luta. Porém, ao longe ele escutava aqueles gritos terríveis e todo aquele alvoroço na mata. O meu avô e o seu amigo entraram no barco e seguiram em direção ao navio patrulha. Mas cerca de 3 minutos depois, tudo ficou em silêncio. E logo ele presenciou o terrível Mapinguari saindo da mata, com um enorme tronco de árvore nas mãos. E em seguida, arremessou em direção ao barco. O tronco passou a poucos metros do barco que estavam o meu avô e o outro patrulheiro. A criatura arrancava as árvores e arremessava em direção ao barco. Mas por sorte, o meu avô e o seu amigo chegaram em segurança ao navio. E ao longe, todos observavam aterrorizados aquela criatura gritando e tentando entrar na água para vir em direção ao navio patrulha. Porém, a certo ponto da água, aquilo recuava. Até que a coisa voltou para a mata e trouxe consigo o corpo da criatura albina, que já estava sem vida. E então, aquela coisa levantou o corpo da criatura albina, exibindo para todos no navio como se fosse um troféu. O meu avô se comunicou com os superiores da marinha e informou toda a situação. Uma equipe de patrulheiros de busca e resgate, que eram conhecidos com a sigla ESEPM, Esquadrão Especial da Patrulha Marítima. Eles são tipo o DSCOB da Marinha, porém não escondem as suas atividades.
Bem, o que se sabe é que o meu avô e o resto da equipe foram todos exonerados do cargo. E alguns deles até perseguidos e ameaçados. O meu avô recebeu algumas visitas de uns homens que usavam ternos pretos. E eles sempre diziam para o meu avô não tocar nesse assunto com ninguém, pois ele poderia perder muito mais do que apenas um emprego. Bem, o meu avô nunca foi um homem muito normal, mas acredito que ele tenha ficado assim devido a todo esse trauma que sofreu. Depois de muitos anos de pesquisa na região do Pantanal, o meu avô descobriu pelos nativos que aquela criatura se chama Mapinguari. E aquele ser não é afetado por arma alguma, a não ser que essa atinja a sua enorme boca, que se abre em sentido vertical, pois a boca do Mapinguari é a única parte sensível a ferimentos. E é por isso que o meu avô acredita que ele foi o único que conseguiu atingir aquela criatura de verdade, e assim o deixando com muito ódio dele. Boa noite.